Olá, pessoal. Olá, pessoal. Estamos aqui ao vivo, várias pessoas entrando. Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem, felizes. Espero que todos vocês estejam lidando com isso tudo que a gente está vivendo de uma forma simples, né? Olá a todos. Então, olá o pessoal do Face, olá o pessoal do Instagram. Hoje nós vamos falar sobre um tema bastante importante, bastante interessante, e eu vou dizer para vocês que é um desafio bastante grande falar sobre isso, ou seja, falar sobre simplicidade num momento onde as coisas estão tão complicadas. E simplicidade é ter a Yaci que passeia por aqui no meio que a gente vai conversar, porque faz parte, né? Ser simples é isso, ser simples é dizer que a vida da gente é assim, tem gatos, tem vida, né? É isso aqui, ó. E tomara que os outros sete não apareçam. Olá a todos, pessoal. Então, no momento de tanta coisa complicada, né, que vem acontecendo, no aspecto econômico, social, político, etc., olha como é importante nós entendermos e termos algumas técnicas, algumas ferramentas que possam nos ajudar. E efetivamente, uma das coisas que mais pode nos ajudar é nós sabermos o que significa essa questão da simplicidade. A live passada, eu falei sobre aprender a aprender como uma grande competência do líder 4.0. E outra grande competência do líder 4.0, e mais até do que falarmos sobre líderes, mas falarmos sobre pessoas, é essa questão da simplicidade. Então, veja, eu sou Fátima Mota, para quem não me conhece, eu sei que tem muita gente aí entrando, eu não sei se todos me conhecem. Fátima Mota, sou sócia-diretora da Fátima Mota Treinamentos, né? E trabalho há vários anos, então eu já estou há 30 anos trabalhando com questões ligadas a gente, a pessoas, a lideranças, enfim, ao ser humano. E vou dizer para vocês que quanto mais eu estudo, quanto mais eu me trabalho, mais eu percebo que eu preciso ir adiante, mais eu percebo que eu preciso entender melhor todas essas coisas, e ainda mais agora, né, pessoal, que tudo aquilo que a gente sabia, a gente coloca em xeque, porque fala, será que é aquilo mesmo? Será que é esse o caminho? Né? Então, o objetivo de fazer essas lives, o objetivo de fazer as rodas de diálogos de líderes, que estão sendo feitas todas as quintas-feiras, também às 6 horas da tarde, construir junto com vocês esse novo normal que está aí, né? É poder discutir, falar assim, bom, como é que nós vamos caminhar, como nós vamos poder dar conta de todas essas coisas novas que estão acontecendo de uma maneira que nós fiquemos bem. Então, acho que é esse o objetivo. O objetivo da Fátima Mota Treinamento sempre foi e sempre será ampliação de consciência como caminho do desenvolvimento humano. Então, é poder olhar para cada um de vocês e falar assim, bom, como é que eu posso ajudar e como é que eu posso me ajudar, inclusive, para ter uma ampliação de consciência. E eu vejo, pessoal, que uma das coisas mais importantes nesse momento é nós sermos simples. Eu acho que de tudo que está acontecendo, o que mais está ficando claro, né, nesse novo normal é a questão da simplicidade. Bom, mas o que significa, né, essa questão da simplicidade? Quando a gente fala em simplicidade, vem algumas questões que nos deixam ficar um pouco preocupados, né? Porque, poxa, espera um pouquinho, mas simplicidade não tem nada a ver com complexidade, é o contrário de complexidade. Então, quer dizer, a coisa simples significa que não é complexa. E a primeira coisa que eu preciso dizer para todos aqui
é que, no meu ponto de vista, o simples, ele é complexo. O simples não é complicado, mas o simples é complexo. E por isso, talvez, que nós tenhamos tanta dificuldade de entender a beleza da simplicidade e a importância de simplicidade nesse momento onde nós tivemos que, de uma hora para outra, simplesmente esquecer os nossos escritórios, esquecer os nossos amigos, esquecer as nossas reuniões sociais e partir para um esquema extremamente simples de vida, simples, onde você vai almoçar em casa, onde você vai jantar em casa, onde você vai fazer seu trabalho em casa, onde você vai conviver com todo mundo. Quer coisa mais simples que isso? E quer coisa mais complexa que isso? Porque pode ser muito simples, mas é muito complexo, porque de repente você muda todo um esquema de vida. Vocês já pararam para pensar? Quer dizer, nós temos aí a simplicidade do retorno ao lar, mas ao mesmo tempo a complexidade desse retorno ao lar. Então, olha como essas duas coisas, elas caminham juntas, né? A simplicidade e a complexidade. Pessoal, uma coisa que eu gostaria de falar para vocês, se vocês tiverem dúvidas ou se vocês quiserem comentar durante a nossa conversa, vocês podem ficar à vontade. Podem comentar, podem fazer questionamentos, tanto aqui no Instagram quanto no Facebook, né? Aí eu vou tentando responder à medida que a gente conversa, tá? Mas obrigada por todo o povo que está entrando, estou ficando super feliz, tem um bocado de gente aí. Eu estou ouvindo aqui a primeira coisa. Tudo isso é parte do novo comportamento que vamos ter daqui para frente. É isso. Daqui para frente, o comportamento vai ser diferente. Daqui para frente, o simples, ele vai precisar predominar das nossas vidas, pessoal. É muito sério isso. Ontem eu tive uma roda de diálogos de líderes, onde eu estava perguntando para as pessoas várias coisas, mas ainda a gente está muito no aspecto físico, sabe? O laptop, o home office, mas não vai muito além disso. Então, vamos conversar porque é bastante sério, tá? É realmente uma mudança de comportamento buscando a simplicidade, né? Como Joy Tanaka, gente, não sei, Fernandes, eu não sei exatamente quem são as pessoas. A Lu tá sendo um simples dia diferente, é isso mesmo, Lu, né? Vamos nos adaptando ao novo normal, exatamente. E para a gente poder se adaptar a esse novo normal, cada vez mais dentro de nós precisa ter. É a Joyce, tá legal, Joyce, agora entendi. Joyce Tanaka. Cada vez mais dentro de nós precisamos ser simples, porque a gente não vai conseguir ser simples, né? Fora, se a gente não for simples dentro. Então, como é que está essa nossa simplicidade no nosso dia a dia, na nossa forma de enxergar a vida? Como é que é tudo isso? Então, por isso, pessoal, que eu quero conversar muito sobre esse aspecto. Claro que em uma hora, eu não sei se a gente consegue falar sobre tudo que a gente tem que falar, mas pelo menos algumas coisas, e depois, caso a gente precise, a gente vai implementando um pouco mais. Bom, então, primeiro eu quero começar essa nossa live dizendo uma frase de Leonardo da Vinci que me parece muito legal. A simplicidade é o mais elevado grau de sofisticação. Olha que bonito. E realmente eu acho, né? Eu acho que uma pessoa simples é extremamente sofisticada. Um quadro simples é extremamente sofisticado. Uma moradia simples é extremamente sofisticada. Então, é bonito isso que o Leonardo da Vinci falava lá atrás, né? Que coisa linda, né? Que a simplicidade é o mais elevado grau de sofisticação. E eu pesquisei muito para falar isso com vocês, né, pessoal? Não imaginem que isso tudo que eu venho trazendo é alguma coisa que está na minha cabeça. Não, eu venho pesquisando e mais do que isso, eu venho sentindo na pele. Porque não imaginem que é fácil ser simples, né? A Tatiana está dizendo assim, é super difícil simplificar as coisas mesmo, com certeza, né?
A Luciane está dizendo assim, ama esta frase, a simplicidade e a sofisticação mágica. Exatamente. É muito difícil a gente ser simples, gente. Vamos combinar que não é assim, falar assim, porque sabe como é que a gente acha que se a gente, sei lá, é desprendida e fica de pé descalço, a gente é simples, ou a gente não está nem aí com comer com guardanapo ou sem guardanapo, a gente é simples. Não, isso não é simplicidade. Cuidado, né? Cuidado para a gente não entender as coisas de uma forma diferente. Então, vamos botar as coisas mais ou menos nos seus locais. Então, a primeira coisa que eu queria falar, a Rosana está dizendo que simplicidade de dentro para fora é mais fácil ser complexo do que simples. Exatamente, porque se eu penso de fora para dentro, né, eu fico com tudo que me mandam e acabou. Quando eu tenho que construir de dentro para fora essa história de ser simples, eu tenho que desconstruir uma série de coisas que estavam aqui, né? Então, vamos lá, vamos olhar, né? Tem outra frase que eu achei que é bem legal, que diz assim, que simplicidade é a celebração do pequeno. Gente, eu amei isso. Gente, simplicidade é a celebração do pequeno, né? E o pequeno não quer dizer o pequeno pobre ou o pequeno sem graça, não, é o pequeno, a simplicidade é você tomar um banho de cachoeira e falar, nossa, que coisa maravilhosa. É você tomar um banho de chuveiro, é você olhar para a chuva, é você curtir as pequenas, grandes coisas que a vida te traz. Então, esta simplicidade, ela só acontece se eu tiver um olhar simples, né? Então, eu vou fazendo algumas pontes, só para que a gente possa entender um pouquinho essa história, né? E fazendo a ponte com o novo normal. Eu posso estar na minha casa, trabalhando em home office, e estar reclamando, e estar questionando tudo isso, e não vendo a beleza que talvez ficar numa mesa menor da que eu tenho, talvez não ter a facilidade, mas o simples que está ali, de repente traz exatamente o essencial que está sendo dito aqui. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Agir. Perlatti diz assim, essa quarentena tem funcionado como uma peneira para os nossos excessos desnecessários. Exatamente. Sobra somente o essencial, o real propósito. É assim, você não precisa se arrumar, né, tanto. Não que você não se arrume, mas você não precisa se arrumar feito maluco. Você não precisa, sabe, você começa a perceber que você não precisa de salto, que você não precisa, você só precisa estar ali, você só precisa estar na tua essência, você precisa estar no teu propósito. E isso é muito legal, né? Dar valor às conquistas, né? E a Tati está dizendo, vivendo cada momento, dado sua devida importância. Exatamente, né? Então, são pequenas, grandes coisas que estão aí, pessoal, para a gente olhar. Mas deixa eu voltar um pouquinho para cá. Então, alguns princípios básicos que eu queria passar para vocês. Primeiro, que simplicidade não é o oposto de complexidade, porque o simples é complexo, sim. Segundo, é importante, né? É que simplicidade é o oposto de complicado. E olha que às vezes como a gente complica as coisas. Bom, pera um pouquinho, a mesa tem que ser do meu jeito, eu tenho que ter o meu espaço, eu tenho que fazer a comida do jeito que eu quero, eu tenho que minha cama precisa ficar do jeito que eu quero. E eu tô falando de pessoas, mas se a gente levar isso para a empresa, é a mesma coisa. O relatório precisa ser de um determinado jeito, porque se for totalmente diferente, um pouquinho eu não vou gostar. Sabe? Tem que ser falado de uma determinada forma, porque se for falar de uma outra forma não vai ser bom. Então, propostas, procedimentos, projetos, coisas que precisam ter um determinado jeito de ser e que se não for assim, não é o que eu quero. Então, muitas das eu vou colocar entre aspas, das coisas supérfluas, elas vão caindo exatamente quando a gente passa por uma quarentena como essas, né? Que a gente vai ter que fazer o que dá para fazer, né? E isso é buscar o simples. Vamos lá. Agora, vamos ver que é interessante, uma outra coisa boa, né? Que a simplicidade, na realidade, olha só, é a prima irmã da naturalidade. Olha só, vamos lá, vamos pensar o que é isso, né?
A Vanessa está dizendo, o ser humano tem a tendência de problematizar. Com certeza, Vanessa, o tempo todo a gente problematiza. Sabe por que a gente faz isso? Porque parece que a gente tem mais valor. Se eu falar para você que foi super difícil montar essa live, você vai me dar muito mais valor do que se eu falar para você assim, isso aqui foi bico, foi fácil, eu fiz isso na boa. Né? É interessante como a gente valoriza a coisa complicada, né? E mais do que isso, a gente problematiza sem precisar problematizar. Tudo é problema, né? Eu fico colocando problema até onde não existe. Bom, mas voltando aqui. Então, eu falei que a naturalidade é a prima irmã da simplicidade. Sabe por quê? Porque tudo que é natural é simples. Respirem. O ato de respirar é a coisa mais simples do mundo, extremamente complexa, mas é natural. Só que é tão natural que a gente nem dá bola e não vê a simplicidade do respirar. Nós não vemos o quanto é simples e o quanto que é complexo cada partezinha da natureza que nos rodeia. Né? O quanto que é simples o desabrochar de uma flor, mas ao mesmo tempo o quanto que é complexo. Mas o quanto que é natural. Então, se eu entendo que a natureza, né? E aí eu vou colocar um agradecimento especial a Rami Arani, Rami Shanaitá, que me ensinam tanto sobre isso, né? Porque se a natureza, ela é algo que traz a naturalidade, eu, como ser humano, também sou natureza. E eu, como ser humano, tenho muito mais próximo à simplicidade, porque é a naturalidade, do que a coisa complicada. Mas nós adoramos complicar a coisa, porque parece que a gente tem mais valor. Mas a nossa essência mesmo, é muito mais natural. Você pega povos que são mais focados e mais voltados para a natureza, vamos falar dos indígenas, né? Por exemplo, eles são muito mais simples porque eles são muito mais naturais e acabam sendo muito mais complexos, né? Mas são muito mais simples porque são muito mais naturais. Só que a gente foi se afastando dessa naturalidade. E isso também vale para as empresas, porque tem muitas empresas que foram se afastando, inclusive do propósito maior delas, dos valores essenciais que elas têm. Então, elas vão se afastando de uma tal maneira que, como elas se afastam, elas perdem a simplicidade. Poxa, gente, eu vivo com empresários, com líderes, é o trabalho que eu mais faço, e às vezes eu faço reuniões que falam, gente, pera só um pouquinho, só para entender, né? Vocês estão numa área comercial, que estão vendendo pra caramba, por que vocês estão brigando entre vocês? O objetivo não é vender, o objetivo não é... Não, tá, mas aí ficam os gerentes das áreas brigando porque, de repente, um quer mais do que o outro. Pera um pouco, onde é que nós estamos? Qual que é o foco mesmo? Qual que é o objetivo? E a gente vai perdendo o objetivo porque vai complicando as coisas. Renan está dizendo, nós sempre acreditamos e valorizamos o fato de estarmos ocupados a ponto de não visualizar nossa sensibilidade. 10, Renan, é isso mesmo. A gente valoriza isso. Ou seja, eu preciso estar ocupado, eu preciso dizer que eu estou com muito problema, eu preciso dizer que eu não tenho tempo para mais nada, porque aí eu sou valorizado. E eu não valorizo dizer assim, não, agora eu vou tirar 2 minutos para respirar. Né? Isso não é valorizado. A Lurdinha está dizendo... obrigada, Lurdinha. Está sendo linda e inteligente. Obrigada, Lurdinha. Não tinha visto que era isso, mas obrigada. A Lu está dizendo assim, olhou o outro como humano sem cargo e nível hierárquico. Aproximar traz essa simplicidade, essa é uma outra coisa importante, Lu. Muitas vezes, essa coisa complicada tem essa coisa da hierarquia, né? Então, eu não vou falar com o fulano de tal, porque ele está tão acima de mim, que eu não vou falar com ele, porque se eu falar, o que vai acontecer? Então, essa diferença hierárquica também traz essa sensação para nós
nós que, afinal de contas, é complicado, que isso está terminando, já vinha terminando antes da pandemia e agora mais ainda, né? Então, quanto mais e aí falando do líder 4.0, é exatamente isso. Quanto mais eu tenho o achatamento da hierarquia, mais simples as coisas acabam ficando. Então, a hierarquia é alguma coisa que pode complicar, sim, e nós estamos vendo que isso está caindo e está diminuindo bastante. Bom, mas tem uma outra coisa importante. Quando eu falo em simplicidade, eu não estou falando em conformismo. Quando eu falo em simplicidade, eu não estou falando em mediocridade. Quando eu estou falando em simplicidade, eu não estou falando aquela coisa assim, não, o cara é simplesinho, é pobrinho. Não, porque a simplicidade, ela traz a evolução constante. A simplicidade, ela traz Por que traz uma evolução constante? Porque ela faz você entrar em contato com a sua essência. E se você está em contato com a sua essência, na sua simplicidade, com certeza você evolui. Agora, não necessariamente é a evolução que a gente estava acostumado lá atrás, que é a coisa do lucro, custe o que custar, é o resultado, custe o que custar. Talvez a gente entenda a evolução de uma outra forma daqui para frente, de uma forma muito mais simples. Porque talvez a gente comece a se perguntar o seguinte: o que de fato eu preciso para sobreviver? O que de fato é importante para mim? O que de